E daí tem uma coisa interessante que você falou, né? E tem a ver com a impulsividade, que muitas vezes a gente associa, de forma até equivocada em alguns aspectos, a impulsividade a padrões de decisão muito rápida, né? Tem esse perfil também, mas não é só esse perfil da impulsividade. Mas quando você coloca pornografia ou o jogo dentro do celular, você tira esse intervalo de tempo onde você pode ter uma reflexão mais demorada e frear esse comportamento. Né? Então, a frenagem desse comportamento se torna mais difícil. Né? Por quê? Porque ela requer um processamento mais elaborado. O processamento elaborado é mais custoso e demora mais tempo. Né? Então, de certa forma, se a gente pensar especificamente no vício em apostas, ele não te dá chance de refletir. Né? E aí tem essa coisa assim, de você não ter acesso as informações que, de certa maneira, fariam com que você evitaria as apostas. Né? Então, a gente tem um padrão, que nem você disse, empacotado ali no celular, que faz com que o teu comportamento seja cada vez mais imediatista, sem que você tenha acesso a essas reflexões mais demoradas. Né? Perigoso, né, cara? Eu acho que vai ser bom para quem trabalha com psicologia, né? Vai criar um mercado. Vai criar um mercado, já está criando um mercado, mas tem um grande problema que você falou, uma questão do suicídio relacionada a isso, e a segunda coisa é que geralmente o apostador ele não tem dinheiro para psicoterapia. Se ele tiver o dinheiro para psicoterapia, ele aposta, certo? Geralmente algum cônjuge, alguém vai pagar. Né? Alguém vai pagar. E é mais difícil a gente assumir o vício em apostas como uma doença. Cara, a gente está falando de apostas agora, eu acho que você era mais novo, mas a gente tinha os bingos. Aqui no Beira-Mar Shop tinha um bingo, cara. Você chegava ali segunda-feira, 2h da tarde, estava cheio o bingo. Né? E foi um problema também que foram proibidos, né? Porque várias pessoas, em especial idosas, né, passavam a tarde ali no bingo jogando, né, cara? Então tem esse apelo. Mas a impulsividade, ela não se restringe somente a essa questão, né, cara? E é interessante, assim, porque a gente poderia considerar isso um comportamento compulsivo, né? Eu costumava para os meus alunos separar a impulsividade do comportamento compulsivo da seguinte maneira. Impulsividade é um comportamento que você não refletiu adequadamente sobre as consequências dele, uma tomada de decisão rápida, intempestiva, sem uma avaliação das consequências. Né? A compulsão, você até conhece as consequências, mas ainda assim o comportamento vai ocorrer. Né? Mas essa separação, ela é talvez um pouco arbitrária, né? Em alguns aspectos, porque a gente está falando efetivamente de padrões de comportamento que ocorrem mesmo que as consequências negativas deles sejam robustas, né? Ou seja, que aquilo que a gente esperaria que diminuísse a frequência desse comportamento, a punição, né, ela não surte o efeito que a gente gostaria que surtisse. Né? Então a gente pensa que existem outras formas de inibir isso. Né? E aí a gente tem diversos tipos de impulsividade. Né? A gente tem um modelo, que é um modelo, inclusive o Malloy trabalhou com esse modelo, né? Ele teve acho que ele foi validado aqui no Brasil por uma mestranda dele, que chama Marina Saraiva Garcia, que é o modelo UPPSP, né? Que ele considera 5 tipos de impulsividade, né? A impulsividade por urgência, né? Quando você é tomado por uma emoção, então pode ser por urgência positiva, por exemplo, sei lá, tô feliz, deu alguma coisa certa, vou lá e gasto um dinheiro que não poderia ter gastado para comemorar aquilo, né? Ou por urgência negativa, tô puto com alguma coisa e, sei lá, xingo alguém, brigo com alguém por causa disso, né? A impulsividade por falta de planejamento, a impulsividade por buscas de sensações e a impulsividade por falta de persistência. Né? Então eu comecei a fazer alguma coisa, me deu tédio e eu larguei aquilo. Né? Imagino que elas comportamentalmente, por exemplo, a vício em aposta elas devem se somar, né? Cara, eu imagino que elas... O que acontece é que esses modelos, eles vêm da psicometria. Né? Então, quando você... E buscando ferramentas para medir isso. Né? Então, quando você trabalha com psicometria, você precisa que é um construto que é algo que você possa medir.
né? Ter certeza do que você está medindo, o que você pretende medir, né? Então, a gente acaba, de certa forma, tendo uma separação mais arbitrária, mas para você poder estabelecer medidas comportamentais sobre isso, né? Então, essas ferramentas exigem isso. Mas, na prática, a gente pode na clínica não... Imagino que o DSM, por exemplo, em algum transtorno, não faça distinção, né? A gente poderia botar dentro do grupo de transtornos de controle do impulso, né? Então, acho que... Mas no caso... Não, o cara bipolar não vai ter uma impulsividade diferente. Acho que ele não chega nesse nível de... Não detalha nisso. Né, não acho. Não lembro se em algum aspecto chega nisso. Mas existe essa separação no DSM entre impulsividade e compulsão, né? Essa separação, ela é mais... Ela existe, né? Do ponto de vista dos circuitos, cara, é bastante interessante, assim, a gente pensar quais são os circuitos que estão associados a isso, né? Normalmente, a gente associaria a ideia de comportamento inibitório ao córtex órbito-frontal, né? Mas eu tenho levado em conta muito a relação entre o córtex cingulado anterior, especificamente, e o processo inibitório, né? Porque esse córtex, a primeira coisa é que ele tem acesso às áreas motoras muito mais intensas que o córtex órbito-frontal. O órbito-frontal fica mais embaixo, né? O órbito-frontal fica em cima das órbitas dos olhos, né? E o CCA fica mais na meiuca, numa divisão. Um pouquinho mais embaixo e ali na linha média, né? Isso, né? E ele participa desse... Como se fosse quase uma divisão entre o núcleo, as áreas límbicas e o córtex frontal. Isso, perfeito. Né? O CCA é a única área cortical que participa do sistema límbico. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o CCA, o córtex cingulado anterior, é uma das regiões do cérebro onde existe uma maior concentração de receptores serotoninérgicos. Isso. Ali é muito grande. Isso. Inclusive, uma das principais hipóteses da depressão é a hiperatividade do CCA. Que como é o nome dela? Ellen Mayberg, que é uma neurocientista do MIT, salvo engano, ou da John Hopkins, ela tem um paper publicado aí, sim, eu tenho certeza que é na Neuron, que ela fez DBS, Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda. Nessa região, cara. De 7 pacientes que ela fez, 4 que eram pacientes com depressão resistente ao tratamento. Refratária. Cara, tentaram terapia, tentaram medicamento, tentaram eletroconvulsoterapia, nada funcionou. De 7 que ela fez, 4 simplesmente a depressão sumiu. Ela disse que, inclusive, que quando estava dando os choques, basicamente ela botou uns eletrodos, para quem não sabe, ela botou uns eletrodos nessa região, acho que era 43 de Broca, era 39, não lembro. Ela botou o eletrodo nessa região e ela estimulou esse eletrodo para diminuir a atividade dessa região. Sei que é estranho estimular e diminuir a atividade, mas é possível fazer. Porque, na verdade, é a frequência de estimulação que você dá. Isso. Altas frequências são inibitórias, baixa frequência são excitatórias.